meus queridos irmãos, a graça e a paz, shalom, todos que nos ouvem, todos que nos assistem, né? Pelo Brasil e pelo mundo. Aqui de Lajinha, professor Ilmar, fundador e diretor do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, que mantém o Seminário Teológico Bereshit, Tabernáculo e Faculdade de Bereshit. Estamos tratando do livro de teologia número 5. O curso de teologia aqui, nossa instituição, tem 6 livros com 6 matérias cada um. É um curso muito forte mesmo. É um básico muito profundo, né? Básico avançado, vamos dizer assim. Geralmente os básicos são 10, 20 matérias. E esse 5º livro tem uma matéria que estamos ministrando ela, que é Etiologia Bíblica 1, também chamada de Cultura Hebraica 1. Na aula passada nós estudamos em Alimentos e Refeições sobre a terra que manda leite e mel, falamos do mel, falamos do leite, seus derivados. E hoje nessa aula que estamos iniciando, falaremos então de como é que era a dispensa de Salomão, a dispensa de Neemias, falaremos das frutas que eram usadas na alimentação e vamos por aí. Então, iniciando o cardápio dos alimentos do rei Salomão, né? É uma coisa assim estonteante. 1 Reis 4 cita, a gente pensa até que é um aumento de escriba, né? Que diz que o provimento diário dele era 30 coros. Coro é a medida de seco para farinha. Cada cor é 220 litros. Então, era 6.600 litros de farinha de polvilho que ele usava por dia, com mais 13.200 litros de farinha normal, que era 60 coros. Matava 10 bois cevados, 20 boi de pasto, 100 carneiro, mais veado, gazela, corça, ave cevada e tal. A rainha de Sabá, quando viu aquilo, ficou encantada, né? Ficou boca aberta com as iguarias da mesa do rei Salomão. 2 Crônicas 9:4. Com certeza, todo o mundo da época chegava para cear com Salomão, porque não tem como você... Isso aqui você faz comida aqui para batalhões, 10 bois, 20, 30 bois, 10 cevada e 20 do pasto, 100 carneiros, olha o tanto de farinha. Então realmente é uma coisa estonteante, mas no tempo de Salomão tudo era assim, né? O tanto que tinha de ouro, a prata não valia nada, tudo era de ouro, prato de ouro, comida, garfo de ouro, tudo era de ouro, a prata perdeu a valia, era um reino super, nunca existiu na face da terra, tanta riqueza. Já o provimento diário de Neemias, que foi nomeado governador, né, no tempo dele, você encontra a história no livro de Neemias, ele tinha mais ou menos 150 hóspedes, judeus, de magistrados, de gente que vinha ali. Diz ele no capítulo 5:18 que era 1 boi, 6 ovelhas, aves e muito vinho. Era o que ele servia lá. O povo judeu também tinha um costume bastante acentuado de comer muitas frutas. A região tinha bastante frutas. Então você tem a primeira árvore, que é a oliveira, que produz azeite, azeitona. Então era usual isso, azeitonas comestíveis, né? Zait, a palavra é zait no hebraico, para azeitona. E, então, Miqueias cita azeitona, pisarás as azeitonas, não te ungirás com ela, né? Isaías fala que 2/3 das azeitonas ficam no lugar alto e 4 ou 5 azeitonas nos ramos mais frutíferos. A azeitona era sacudida, né? Um pau, chamava rabisco na sacudidura da oliveira, e aí caía aquelas frutinhas, você processava e fazia. Ou comia na conserva em azeite, ou então macerava, tinha a prensa chamada Get Shemesh. Aquele jardim das oliveiras tinha o Getsemane. Get Shemesh quer dizer prensa de óleo. Ali que se prensava, punha aquelas azeitonas e prensava para se tirar o azeite que eles usavam como gordura, porque já que a gordura era proibido mexer, a gordura tinha que ser toda queimada no holocausto. Holocausto quer dizer todo queimado, a palavra holocaustos. Então o óleo daquele tempo era o azeite, né? Que é um óleo muito nobre, né? Muito bom para a saúde. A figueira era outra árvore importantíssima também, a teiná, né? Que dava os seus figos, e o figo era muito usado em pastas, né? Fazia pastas. O próprio rei Ezequias, né, teve um emplasto de pasta de figos, depois que o Senhor permitiu que ele fosse curado daquela enfermidade, viveu mais 15 anos. A palavra figos ou figueira no grego é sikon, daí sicômoro. Sicômoro seria uma oliveira, uma figueira brava, né? Ezequiel subiu numa figueira brava. Os figos, então a gente tem lá, Jesus quando está voltando de Betânia, Betfagé, tem a ver com isso, casa de tâmaras, casa de figos.
eles estão voltando para Jerusalém, ele vê uma figueira muito cheia de folha, vai lá, não tem fruto nenhum, porque não era tempo, né? E amaldiçoa a figueira. Então, aparece então Mateus 7, Lucas 6, Marcos 11, esse episódio aí. A palavra para figo verde é pague. Pague, P-A-G, figo verde, né? Figo sem madurar. Então a gente encontra pasta de figos em 1 Samuel, em 2 Reis, massa de figos secos, os figos vendidos em Jerusalém no tempo de Neemias, e vai por aí, né? Visão de 2 cestos de figo. Jeremias tem uma visão de cestos de figo muito bons e muito ruins. São os figos temporãos que davam mais antes, assim, os primeiros que apareciam, né? A figueira é um tipo de Israel, não é isso? A oliveira, a figueira. Apocalipse também fala das estrelas do céu caindo, como quando a figueira é sacudida, né? Com seus figos. Cantares também fala que a figueira já deu seus figuinhos, as vides estão em flor, são 7 sinais do amante, não é isso? Então, nós temos a azeitona, que era comestível, os figos usados mais em pastas, não é isso? E aí vamos passando para as romãs, outras frutas muito usadas nas romãs, tinha até no candelabro, a menorá aqui, era tudo assim, chamado de maçanetas ou romãs. Na veste sacerdotal, o sumo sacerdote tinha romãs também. Né? Romã é rimon, quase igual ao romãs, rimon, aparece 25 vezes no Velho Testamento. O manto do sumo sacerdote tinha romãs, eu falei sobre isso. Bordas do manto também tinha. É citado muito em Êxodo, em Números, na Torá, né, que é o livro da lei. Os espias, quando estiveram lá na Terra Santa fazendo a vistoria, trouxeram romãs e uvas. Cacho de uva muito grande, romãs e figos. As colunas do templo da casa do Senhor, elas tinham romãs também. Uns falam em 200, tinha uma rede em volta que tinha 400 romãs. Claro que era feita no caso de ouro ou de prata, né? Eram desenhos de romãs. Cantares fala sobre o pomar de romãs. E Cantares 8 também fala disso, o mosto das romãs, a fermentação, um tipo de uma bebida feita do suco da romã. Jeremias falando também sobre a rede e as romãs, falando que havia 100 romãs na rede. Então é isso aí, romãs muito usada, todo mundo, desculpa, conhece a romã, aquela frutazinha que você abre, cheia de aqueles favozinhos, né? Por aí vamos ficando então. Vamos voltar na próxima aula falando sobre as uvas, os talentos, a videira. Fica na paz, tchau, tchau.